Eu poderia falar de mim de diversas formas. Poderia começar apresentando os meus títulos, poderia falar da minha experiência, mas eu quero falar hoje para você como mãe. Larissa Silva, mãe de Eduarda. Larissa Silva, uma mulher transformada pela maternidade. Larissa Silva, uma mulher que se vê hoje completamente diferente depois de ter trilhado a grande trajetória chamada maternidade. Eu chego aqui nesse projeto, nesse lugar, na página Me Dê a Sua Mão, nesse encontro com você, mulher-mãe, porque nasce um desejo muito forte de compartilhar a minha experiência para que, assim como eu, você também possa trilhar um caminho de transformação. Eu percebi claramente uma maternidade é um universo solitário. Apesar de muitas vezes termos uma rede de apoio poderosíssima, apesar de termos a atenção das pessoas em nosso entorno, parece que tem alguns momentos onde a gente se sente só, mesmo quando há uma multidão. De repente, todas as atenções se voltam àquele bebê, aquele sem defeso, e você sente culpada até por pensar sobre isso. E é nesse lugar, nesse momento, que nasce dentro de mim um forte desejo de poder dar a minha mão a outras mulheres assim como eu. Minha maior dor talvez tenha sido perceber que, apesar de todo o conhecimento que eu tinha, de tantas teorias comportamentais, emocionais, afinal de contas, eu já trabalhava com desenvolvimento humano, apesar de todo o planejamento que eu fiz para a minha gravidez, para a chegada do meu bebê, apesar de me considerar uma mulher muito decidida, muito bem resolvida, independente, eu me vi presa em diversos dilemas. Eu me vi paralisada diante de coisas que antes pareciam para mim pequenas. E quando eu me vi nesse lugar, sempre tentando recomeçar, sempre tentando voltar, e de repente aquela rotina me engolia, aquela vontade de ser mãe a despeito de qualquer coisa me engolia, eu comecei a pensar, é verdade, as coisas são muito mais difíceis do que parecem. É verdade, as teorias muitas vezes não servem para resolver os nossos problemas. E eu me sentia presa a uma situação que eu tentava romper usando tudo aquilo que eu já sabia e não conseguia. E eu não conseguia porque no fim eu percebi que eu não me acolhia. Eu não estava tendo a capacidade de acolher o que de fato eu desejava realizar. Eu estava julgando aquela mulher que queria ressurgir diante da maternidade. No fim, eu era a primeira a criticar o meu desejo de retornar à superfície. Eu decidi mudar quando todas essas dores começaram a me sufocar muito. Quando o trabalho começou a fazer muita falta. Quando o convívio com as outras pessoas começou a pesar. Quando a sensação de que eu tinha muito para oferecer ao mundo e estava tudo aqui travado, começou a ter um peso maior. Quando eu entendi que eu seria uma mãe muito melhor para minha filha, quando eu conseguisse me realizar pessoalmente e profissionalmente também. A maternidade era algo magnífico e muito bem resolvido dentro de mim, vivido intensamente. Sobre isso eu não tinha nada para observar naquele momento. Eu precisava agora olhar um pouco para mim mesma. Eu precisava dar atenção às dores que estavam se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais intensas e que começaram a comprometer a qualidade da minha vida. É nesse momento que eu resolvo me dar um abraço, que eu resolvo acolher, naturalizar absolutamente tudo que vinha de dentro de mim. E então eu começo a percorrer o meu caminho de mudança. Eu começo a trilhar um caminho de sair dos dilemas da maternidade para ir em direção à minha realização pessoal e profissional. E eu comecei a fazer isso me dando um abraço. Depois eu comecei a buscar entender o que estava por trás de todas essas dores. Afinal de contas, os sintomas dão retornos muito simplórios sobre o que de fato está acontecendo com a gente. Então eu fui cavar, fui investigar e investir nesse processo de autoconhecimento mais uma vez. Quando esse processo aconteceu, eu comecei a colocar o meu melhor para fora. Eu comecei a apostar nos meus talentos, habilidades natas. Eu comecei a vislumbrar um caminho diferente.
Um caminho onde antes não existia espaço para essa mulher naturalmente dentro de mim. Eu estava tentando ser alguém que funcionava melhor para a sociedade, para a minha família, para o que o mercado de trabalho precisava mais naquele momento, menos atender às minhas verdadeiras expectativas. Isso é o que eu chamo de otimizar os meus recursos internos. Esse foi o movimento que eu comecei a fazer a partir do momento que eu me acolhi e fui autoconhecer. Quando eu começo a colocar o que eu tenho de melhor para fora, então eu consigo mirar o alvo e acertar. E é exatamente nesse momento que nasce o projeto Me Dê a Sua Mão. E quando tudo isso acontece, eu olho para trás, eu reconheço que eu segui um método. Talvez nesse primeiro momento intuitivamente, mas quando eu olho para trás e racionalizo sobre cada etapa, eu identifico esses 4 passos: acolhimento, autoconhecimento, otimização dos recursos internos e atitude assertiva. E esse é o método que vem revolucionando a minha vida, e esse é o método que eu tenho usado para revolucionar a vida de outras mulheres mães. E é sobre esse método que eu quero que você aprenda e usufrua e transforme os seus dilemas em realidade pessoal e profissional, assim como eu fiz comigo mesma. Venha participar da Semana Mamãe 4.0 e comprove você mesma esse método que vem transformando a vida de mulheres mães que não aguentam mais adiar os seus planos, que não aguentam mais renovar as decisões a cada segunda-feira, que se vê envolvida pelo furacão chamado maternidade, mas que não abrem mão de viver os seus sonhos pessoais e profissionais. Essa semana é para você que sente dor sim, mas quer mudar, quer transcender, não quer ficar parada nesse lugar. Vem comigo!